Terceiro bloco da nossa primeira aula, curso de audiência e prática trabalhista. Professor, o juiz indeferiu o requerimento de adiamento da audiência, indeferiu o requerimento de juntada a posteriori da comprovação do motivo de força maior que impediu o meu cliente de comparecer à audiência. Era a segunda audiência consecutiva. Meu cliente sofrerá uma punição. Meu cliente ficará por 6 meses impedido de ajuizar reclamação contra aquele reclamado. Meu cliente, com isso, sofrerá a incidência mortal da prescrição bienal, que arrasará toda e qualquer pretensão. Protestei, professor, protestei. Mas e agora? O que é que eu faço? Chamo o Chapulim Colorado? Não. Você vai, corta aqui para a lousa, você vai, diante do arquivamento da reclamação, que é uma sentença terminativa, você vai usar o artigo 895, primeiro inciso, CLT. Você vai interpor recurso ordinário. E para isso, corta para mim, e para isso você terá 8 dias. 8 dias. Se você for malandro, pode até embargar de declaração. Se enxergar alguma omissão, alguma contradição, alguma obscuridade, porque embargando de declaração, você vai interromper o prazo do recurso ordinário. Vai ter mais tempo. Mas não sendo necessário, por quê? Porque o seu cliente já mandou entregar no seu escritório o atestado médico original, comprovando o motivo de força maior, atestado médico, inclusive, à luz do que exige o TST na súmula 122, atestado médico que expressamente declara a impossibilidade de locomoção do seu cliente. Porque a súmula 122 do TST, apesar de falar do reclamado, da revelia, mas se o juiz aplicar essa previsão cerebrina, data vênia, de o atestado médico só ter validade se expressamente declarar a impossibilidade de locomoção da parte, se o juiz aplica esse precedente jurisprudencial, ele tem que aplicar ao reclamado e ao reclamante. Porque ele tem que tratar igualitariamente as partes, sob pena dele perder o que há de mais sagrado em sua atuação, que é a imparcialidade. Tudo bem, professor? Eu tenho 8 dias para elaborar e interpor recurso ordinário. Eu estou com atestado médico em mãos. Atestado médico nos moldes da súmula 122 do TST. Atestado médico que comprova que o meu cliente estava impossibilitado de se locomover naquela manhã, naquela fatídica manhã da audiência.
Mas, professor, eu posso juntar esse atestado médico no recurso ordinário? Pode. Isso está na súmula 8 do TST. O TST, mediante a súmula 8, autoriza a juntada do chamado documento novo na fase recursal. E esse documento, ele é um documento novo. Logo, ele poderá sim ser anexado, seja grampeado, se o processo for físico, seja escaneado, se for eletrônico. E caso seja físico, você também poderá mandar o recurso ordinário via sistema EDOC, escaneando o respectivo atestado. Esse recurso ordinário, caindo nas mãos de um desembargador federal do trabalho, sob o manto do bom senso, do respeito ao princípio da ampla defesa, enfim, seria muito azar você encontrar um desembargador federal tão radical como aquele magistrado. Esse desembargador federal do trabalho, relator, prepararia sim a sua decisão, o seu voto, no sentido de anular a sentença. O colegiado, por unanimidade, seguiria o relator, e daí o juiz ACO, aquele que radicalizou, receberá uma ordem de reincluir o feito em pauta e retomar os trabalhos a partir dali, porque a nulidade da sentença decretada pelo tribunal vai gerar o que nós chamamos de retorno ao status quo ante. Daí a importância, como eu disse, de identificar o arquivamento da reclamação como uma típica sentença terminativa do feito, passível de recurso ordinário no prazo de 8 dias. Combinado? Muito bem. Bom, eu sempre aconselho aos meus alunos advogados e aqueles também que se preparam para exame de ordem, futuros advogados, eu sempre aconselho aqui na hora do firmamento do mandato. Mandato não é um contrato previsto no Código Civil. Procurador, que é o advogado, o cliente, eles não firmam um contrato de mandato, mandante, mandatário. Esse contrato de mandato, ele é exteriorizado, corporificado, pelo que nós chamamos de procuração ou instrumento de mandato. O que não existe, mas infelizmente é usado, é usada. O que não existe, mas infelizmente é usada, é a expressão instrumento de procuração ou instrumento procuratório. É uma anomalia.
Porque o nome do pacto é mandato. E o que corporifica o pacto nós chamamos de instrumento de mandato. Ou, se preferir, procuração. Você não pode misturar as expressões que guardam sinonímia, instrumento de mandato, procuração, e criar uma terceira expressão, uma anomalia chamada instrumento de procuração ou instrumento procuratório. Não faça isso. Tá certo? Bom, ao firmarem o mandato, advogado e cliente, eu aconselho a que seja incluído um poder especial. O CPC não prevê a inclusão de poderes especiais, extravagantes. Inclua um, pelo menos. Qual, professor? O poder de o advogado desistir da ação em nome do seu cliente. Pronto. Eu não quero receber dinheiro no nome do meu cliente. Não coloque esse poder especial. Eu não quero firmar acordo sem a presença do meu cliente. Não coloque esse poder de transigir, de receber, de dar quitação, não. Mas coloque o poder de desistir da ação. E vou explicar por quê. Naquele exemplo que eu criei aqui para vocês, do empregado que teve o contrato rescindido no dia 31 de janeiro de 2010 e procurou o advogado ou a advogada, você, no dia 30 de janeiro de 2012, faltando um dia para o término do biênio imprescrito, faltando um dia para ele ter toda e qualquer pretensão soterrada pela prescrição. Você preparou a reclamação trabalhista, não da forma como queria, mas preparou, fez o máximo que pôde, ajuizou a reclamação no dia 31 de janeiro de 2012, interrompeu a prescrição quanto ao objeto da reclamação, súmula 268 do TST. A audiência foi marcada para abril. Você não vai dizer ao seu cliente para que ele não... Você não vai dizer ao seu cliente para que ele não compareça à audiência. Ele vai comparecer. Ele vai comparecer. E ele vai chegar na frente do juiz e vai dizer... Você vai dizer em nome dele. Ele está com você ali. Você vai dizer, Excelência, meu cliente deseja desistir da ação. Ponto final. Você nem precisa de poderes especiais, porque você está acompanhado do seu cliente. Meu cliente deseja desistir da ação. Eu gostaria que Vossa Excelência constasse em ata a desistência. Mas, professor, o meu cliente não foi. A reclamação será arquivada pelo não comparecimento. Não, porque você não tem a procuração com poderes especiais? Com esse poder especial, especificamente, de desistir da ação? Então, mesmo o seu cliente estando ausente, você se dirige ao juiz e diz, Excelência, o reclamante desiste neste momento da ação. Gostaria que Vossa Excelência constasse em ata.
Então, a desistência da ação vai ser o motivo do arquivamento da reclamação. A reclamação não será arquivada pelo não comparecimento do reclamante à audiência. A reclamação será arquivada pela desistência da ação. E a desistência da ação não é fato gerador da perempção trabalhista. Não é. A perempção trabalhista, ela tem como fato gerador o duplo arquivamento consecutivo pela ausência do reclamante à audiência. Vamos lá? Colocar na lousa, corta aqui. Perempção. Perempção trabalhista, também chamada de perempção temporária. Perempção paraguaia, não é? Não é a perempção do processo civil. Quais são os fatos geradores? 2 arquivamentos mais consecutivos mais pelo não comparecimento à audiência. 2 arquivamentos consecutivos pelo não comparecimento à audiência. Digamos que na primeira audiência o juiz tem arquivado pelo não comparecimento. Beleza. Na segunda audiência, o seu cliente voltou a não comparecer. Mas você, munido de procuração, com o poder de desistir da ação, desistiu da ação. Eu pergunto, no outro dia, você poderá ajuizar uma terceira reclamação contra o mesmo reclamado? Sim. Por quê? Porque ocorreram 2 arquivamentos, ok, consecutivos, ok, mas por motivos diversos. O primeiro foi por não comparecimento, o segundo por desistência da ação. Então não houve 2 arquivamentos consecutivos pelo mesmo fato, não há que se falar em perempção trabalhista. Artigo 732, combinado com 844, ambos da CLT. 732, 844, CLT. Corta para mim. Olha aí. E uma dica. A desistência da ação é um direito potestativo do autor, do reclamante, desde que ocorra antes de decorrido o prazo de defesa. Isso está no Código de Processo Civil, lá no artigo 267. Eu não sei se é o parágrafo 5º, mas você encontra fácil no artigo 267 do CPC, em um dos seus parágrafos, salvo engano, o 5º. Eu nem sei se tem 5º, mas é esse número que está na minha cabeça. O que é que diz o CPC? Que o réu, a linguagem é truncada, viu? Porque ele diz assim, o réu não poderá desistir, mas vamos interpretar a contrário senso, né? O autor, que réu? O autor, o reclamante, ele poderá desistir da ação desde que o faça antes de decorrido o prazo de defesa. Decorrido o prazo de defesa, aí a desistência da ação ficará condicionada
a anuência, a concordância do reclamado, do réu. Direito potestativo, para quem não lembra, não é protestativo, é potestativo, P-O. Direito potestativo é direito incondicionado. É um direito que não está condicionado à aceitação. Não está condicionado a qualquer circunstância. Então, se o juiz faz o pregão, a audiência inicial, e o reclamante ou o seu advogado, mesmo na ausência do reclamante, mas com poder definido na procuração de desistir da ação, se o reclamante ou seu advogado quiser desistir da ação, ele não pede ao juiz que defira a desistência. É um erro. Um erro grave. Aquele do advogado que diz: Excelência, eu venho requerer, venho rogar para que Vossa Excelência defira a desistência da ação. Excelência, o meu cliente vem requerer neste momento a desistência da ação. Ele não requer, ele não pede, ele não pleiteia, ele não roga, ele desiste. É um direito dele. E o juiz não pode se opor, porque está na lei. Então, o advogado do reclamante, aberta a audiência, quando o juiz instala a audiência, primeiro, ele tenta conciliar o litígio. Segundo, ele abre o prazo para o reclamado apresentar defesa oral em 20 minutos. Então, quando a audiência é instalada e o advogado do reclamante, pela ordem, requer a palavra e desiste da ação, ele está praticando o ato antes da apresentação da defesa. Antes de decorrido o prazo para a apresentação da defesa. Antes mesmo da tentativa de conciliação. Então ele não precisa pedir ao juiz o deferimento da desistência. É um erro. Ele apenas comunica ao juiz que o seu cliente desistiu da ação e ponto final. E o juiz consigna em ata e tchau. Se o juiz vai conceder os benefícios da justiça gratuita ou não ao seu cliente, é outra história. Concedendo, ele fica livre das custas. Não concedendo, ele não fica. E se ele não conceder e meu cliente for condenado a pagar as custas, recurso ordinário no prazo de 8 dias. Porque o arquivamento, seja qual for o motivo, é uma sentença terminativa. Você poderia recorrer na tentativa de buscar no TRT a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o afastamento da condenação no recolhimento de custas. Combinado? Então eu vejo diariamente advogados cometerem esse erro. E tem advogado, na audiência inicial, antes da tentativa de conciliação, que diz: doutor, eu gostaria aqui de requerer a desistência da ação, eu não sei se o meu colega concorda. Não sei se o meu colega concorda. O senhor concorda? Tudo errado. Eu tenho que dizer, doutor, primeiro, não cabe a mim
neste momento, deferir ou indeferir o requerimento, entre aspas, da desistência da ação, porque é um direito potestativo do seu cliente. Se o seu cliente quer desistir, não cabe a mim deferir ou indeferir. Segundo, o seu colega não tem que anuir, porque a anuência do reclamado só é exigida depois de decorrido o prazo de defesa. Aí eu faço constar em ata o correto. O advogado do reclamante desistiu da ação. O magistrado concedeu os benefícios da justiça gratuita ao reclamante, dispensando-o do recolhimento das custas. Arquivada a reclamação. É isso. Captaram? Muito bem. Agora vamos mudar o foco. Vamos tratar da ausência do reclamado à audiência. Continuo no mesmo artigo 844 da CLT. 844 da CLT. O artigo 844 diz: a ausência do reclamado à audiência gera a revelia e a confissão ficta quanto à matéria de fato. Data máxima vênia, o artigo 844 da CLT, ele não trata propriamente da revelia. Ele trata da contumácia. E o que é contumácia, professor? Contumácia é a ausência do reclamado, do réu, à audiência. Lousa. Contumácia. A ausência do reclamado à audiência. O artigo 844, esculpido sob a égide do princípio do jus postulandi, diz que a contumácia gera a revelia. A ausência do reclamado à audiência, contumácia, é fato gerador da revelia. E a revelia, por sua vez, é fato gerador da confissão ficta, também chamada presumida, confissão ficta da matéria fática, que é a matéria de fato. Corta para mim. No quarto e último bloco dessa nossa primeira aula, nós vamos explorar contumácia, revelia, confissão ficta quanto à matéria de fato. E nós vamos explorar a esquizofrenia do artigo 844 da CLT, inspirado no sorumbático princípio do jus postulante. Até lá.